Eu acho que antes da gente falar Atos, do do que foi o jogo em si, acho que antes da gente falar sobre isso, é importante a gente trazer uma percepção do momento do Náutico. O que é esse momento do Náutico? O que é que a gente está passando? Porque eu estou vendo muita gente esperançosa, mas ao mesmo tempo eu estou um pouco reticente, não por combinação, mas sim pelo Náutico, pelo próprio desempenho da equipe. Eu queria que a gente começasse essa live falando sobre o momento do Náutico. Fala um pouco sobre isso. Calma, deixa eu fumar meu cigarro primeiro. Veja só, o quadrangular, Renato, ele é formado por 6 jogos. Eu estou vendo muita gente dizendo assim, veja, a gente não depende mais da gente. Veja, depender da gente próprio é algo que nem sempre você consegue. São 6 jogos. O Guarani ainda não enfrentou a Ponte Preta, ainda mais fora de casa. Precisa passar por esse jogo. A Ponte Preta é o time mais forte. Ainda tem um contexto lá regional da rivalidade, então não tem como, assim, não adianta você querer achar que o jogo vai ser morto, não vai ser morto. A rivalidade já entrou em campo, tá? É óbvio que a Ponte quer subir sozinha. Marcelo Fernandes, o técnico da Ponte Preta, é um cara que já jogou no Náutico, tem um bom papo com as pessoas que fazem o Náutico, com antigos dirigentes. Então, já sinalizou que a Ponte vai muito focada para o jogo, tá? Mais focada até do que está indo para esse jogo contra o Brusque. Enquanto a gente está conversando aqui, o jogo está 1-0 para o Brusque, está no intervalo. Eu acho que a gente vai ter uma garantia de um jogo dificílimo do Guarani contra a Ponte. Eu acho que a gente tem que focar na gente. A gente tem que focar na gente, a gente tem que vencer o jogo. A gente já passou por uma situação parecida por essa, todo mundo lembra, de que a gente só não teve um acesso porque a gente não conseguiu o nosso resultado. Então, veja, os jogos vão acontecer. Não adianta, não importa se você está motivado, se você está desmotivado, isso aí não vale de nada, na verdade. O fato é, sábado que vem vai jogar Náutico e Brusque nos Aflitos e Ponte Guarani em Campinas. Tem duas situações para ocorrer. Ou o Náutico sobe, ou o Náutico continua na Série C. O que não pode acontecer é o resultado da Ponte vir e o Náutico não conseguir fazer o seu papel. Se vocês estão achando que o jogo, a situação do contexto atual já é desanimadora, desanimador vai ser não fazer a sua vitória em casa e a vitória da Ponte vir. Então, é melhor esquecer essa situação sobre não depender de si, porque os jogos, como eu disse, vão acontecer. Então, vamos para o jogo, vamos torcer. Quem puder ir para a partida, para o estádio, vá para o estádio. Vamos garantir nossa vitória. Temos que fazer uma semana boa, recapitular tudo o que aconteceu, tentar corrigir erros do jogo de hoje. São muitos erros. O Náutico não fez uma boa partida, apesar de um início promissor. O Náutico não fez uma boa partida, muito desorganizado em campo. A gente vai falar mais sobre isso. Olha o Náutico saindo ali, ó. O Náutico saindo agora, a pregação. Mas o fato é, Continuados. Mas o fato é que o jogo vai acontecer e não adianta morrer de véspera. Não adianta morrer de véspera. Vamos ter que enfrentar essa semana, aquele nervosismo durante a semana, aquela ansiedade para o jogo e lá fazer o nosso papel. O não acesso vai ser algo muito, muito ruim. Mas eu tenho a certeza que pode piorar. Não é só o fato, Renato, de não subir pronto. Não subir com a Ponte fazendo o seu papel e o Náutico não fazendo dele, vai ser muito pior. Não se trata tudo da mesma coisa, não. Só colocar os meninos aqui no mundo, está vazando bastante som. Não se trata da mesma coisa. Não é, não subiu, não importa como se deu. Existem contextos. Então o Náutico precisa fazer o seu papel
E a torcida, o papel dela, que é o papel de torcer. O papel de saber que vai ter que enfrentar uma semana, de novo, desgastante, pré-decisão, encarar o jogo, vencer sua partida e a gente vai ver o que vai acontecer. A possibilidade de um resultado favorável para o Náutico, ele existe, ele é palpável, gente. Ponto final. É um jogo muito difícil para o Guarani. Muito difícil, precisando do resultado. Tá? A gente sabe como a Ponte Preta é difícil ser batida, ainda mais a Ponte Preta com foco, e vai ter o foco para essa partida. Então, em resumo, é isso. Independente se a gente vai ter, que a gente não vai ter o jogo não vai estar só no nosso controle, mas a gente vai ter que fazer a nossa parte. Encarar o jogo com uma decisão e conseguir essa vitória diante do Brusque. Assim, a gente não tem como mexer no resultado da conta, né? Não tem como a gente chegar e falar que a Ponte vai ganhar. Então a gente vai fazer eu vejo esse jogo com a esperança que eu vou conseguir fazer pelo menos um novo jogo no quadrangular. Porque a gente aí vai para a última rodada sem conseguir fazer nenhuma boa partida. Náutico não jogou perto do que jogou na primeira fase em nenhum jogo do quadrangular. O que mais se assemelhou foi o do Brusque. E aí depois da expulsão, por questão do contexto, a gente precisou jogar um jogo de uma forma diferente. Ô, João, tenta falar um pouco mais perto do microfone, segura o microfone mais próximo à boca. Assim fica melhor? Está um pouco abafado. Deixa eu... Assim fica melhor, não? Ou ainda continua abafado? Tá um pouco abafado. Deixa eu ver se eu dou um O celular tá aqui. em quanto? Peraí. Tem bateria aí? O áudio de Renato tá melhor. Por que o João não fala no áudio de Renato? Mas eu tô falando no áudio de Renato. É o mesmo microfone, é mesmo. É igual. Tá. Fala aí, continua falando, que eu tô tentando ajeitar aqui, João. Beleza. Vou tentar falar um pouco. Porque eu acho que essa partida força muito você a falar de contexto, falar de um estilo que o Náutico fez, o que o Náutico precisa fazer para subir. Mas eu acho que falar do jogo é importante nessa partida, porque o Náutico fez... O Náutico fez o primeiro tempo igual a vários que a gente fez, em volume, talvez mais próximo de bola, mas sem conseguir exato, sem conseguir ter chance clara de gol, ou pelo menos chance de gol. O Náutico não deixou. A gente viu dentro do goleiro do Guarani um bom de Brusque. O Náutico não teve uma jogada daquele no primeiro tempo. Não teve. Na postura do Brusque, em uma eventual vitória hoje contra a Ponte Preta, porque o Brusque ele vem dependendo de uma vitória também, então a gente vai ter um jogo franco nos aflitos, na verdade. Veja, Renato, não sei. O Brusque existe, tem uma característica no Brusque que não é essa de ser ofensivo. O Brusque se comporta de uma maneira mais defensiva. Eu posso até ter o palpite de que essa vai ser a postura do Brusque. Ele pode escolher um momento do jogo para tentar sair mais. Mas eu acho que de início o Brusque ia ter um comportamento um pouquinho mais defensivo. Mas, na verdade, Renato, apesar disso ter a sua importância, mas eu vejo que tanto faz nesse momento. Tanto faz, a gente não é muito por aí, a gente não tem que muito focar na situação de como o Brusque vai se comportar, se vai ser defensivo, se vai ser ofensivo. O Náutico tem que vencer o jogo, velho. O Náutico é o melhor time, tecnicamente. A gente sabe que diante da Ponte Guarani, até esses contextos de forma de jogar pesou mais, mas eu acho que existe uma diferença maior entre Náutico e Brusque. E jogando em casa, o Náutico vai ter que ir para cima. Se o Brusque vai estar mais equilibrado em campo, ou se vai estar mais defensivo, tem que importar muito pouco. O que tem que valer, na verdade, é o ímpeto do Náutico de conseguir ir para cima do Brusque e fazer o resultado. E aí, João, o que é que tu acha, hein?
Assim, eu tô na mesma linha de Atos. Porque, velho, se a gente não conseguir ganhar no Brusque, se a gente tem que conseguir se impor para cima do Brusque em casa, e aí, na maior humildade, aproveitando que eu estou em Campinas, né, e falar em humildade, a gente precisa ganhar esse jogo de toda forma. Assim, eu acho que depois de ver o jogo do Guarani, depois de ver vários jogos do Guarani, na verdade, você pegar o time da Ponte Preta e comparar com o do Guarani, eu acho que é muito factível o resultado que a gente precisa sair dali. E aí, velho, no outro jogo a gente precisa fazer a nossa parte. Não existe uma forma de seguir onde você não ganha em casa. Não tem como. Então, assim, precisa ir para esse jogo, independente da forma que o Brusque vier, se vier ofensivo, se vier defensivo, sinceramente, dane-se. O Náutico precisa fazer um jogo bom, um jogo que consiga marcar gols, que consiga mostrar sua superioridade do adversário e aí fazer quantos gols for preciso para a gente conseguir esse acesso. Porque, velho, se a gente vê a Ponte Preta ganhando no Guarani e a gente não conseguir fazer nosso resultado, é pesado, é chato. Então, pelo menos nossa porta a gente tem que fazer. Eu vou dizer uma coisa, viu, Atos? Eu vou dizer de agora, e isso não é um incentivo, obviamente, de forma alguma é um incentivo, é um alerta. Se o Náutico não vencer o Brusque no próximo sábado, a gente vai ter problema nos aflitos, viu? Vai. Conheço, conheço de longa data. Se o Náutico vencer o Brusque e não subir, certamente vai ter pessoas revoltadas e com razão, né? Que está no vexame, que vai ser não está o acesso. Mas se o Náutico não fizer o papel dele, independentemente da postura da Ponte Preta, a gente vai ter um cenário muito ruim nos aflitos. Vai ter. Então, assim, é um alerta, na verdade. Eu discordo, Renato. Eu não vejo dessa forma, não. Não vejo dessa forma, não. Inclusive, vou trazer até um elemento para você, porquê da minha discordância, que é algo que eu espero que a gente não precise abordar isso, porque vai precisar ser abordado caso o Náutico não consiga o acesso, que é uma parte de letargia que tende a acontecer no Náutico e na torcida do Náutico, tá? Então, eu acho que esse senso assim de desânimo vai acabar acometendo assim os torcedores do Náutico e ele vai ocorrer assim do apito final, tá? Assim do apito final e não vai se acabar ali, porque durante um jogo é normal, se você não consegue seu objetivo, uma derrota ou uma questão de acesso. Olha, a turma está informando aqui que o Brusque acaba de fazer 2-0. Isso, 2-0 para o Brusque. Só confirma, né, a necessidade do Náutico vencer o Brusque nos aflitos e a Ponte Preta precisa derrotar o Guarani para que o Náutico, com uma vitória simples, conquiste o acesso. Aí, João tem algo para falar. Fala aí, João. Não, só porque a Ponte começa a ter uma motivação para jogar esse grupo do Guarani. Obviamente, assim, a questão da rivalidade já era uma motivação grande, mas a Ponte pode não ir para a final, né? Dependendo do resultado no grupo das Vitarelli. Então, assim, eu acho que já abre uma motivação a mais ali para a Ponte jogar esse jogo. Mas só retomando, Renato, isso é algo que, como eu disse, eu só estou abordando esse assunto agora porque é um assunto que eu não queria abordar, porque se eu tiver de abordar esse assunto é porque as coisas não aconteceram da melhor maneira, é porque o Náutico não conseguiu acesso, mas o Náutico pode entrar num processo de indiferença por parte da torcida muito grande. Não só pela falta do objetivo, né? Mas potencializado por algumas situações. Vamos lá, posso elencar. O Náutico está 3 anos na Série C. O Náutico ter criado um ambiente que deu muita esperança para o torcedor de conseguir o acesso nesse ano. Fora as questões extra-campo. As questões envolvendo recuperação judicial, as questões envolvendo uma incapacidade do clube se financiar, ficando muito atrás de outros clubes, né, que o Náutico costumava
a ter uma equiparação, sabe? Pô, hoje o Náutico se encontra com uma capacidade de investimento muito menor do que clubes como o CRB, por exemplo, que é um clube local, um clube vizinho aqui da região Nordeste. Historicamente, o Náutico sempre esteve à frente e nos piores momentos do Náutico era equilibrado. Hoje o CRB está muito à frente do Náutico numa capacidade financeira. Não à toa, Renato, a gente está vivendo agora esse problema com o CRB tirando o jogador do Náutico, trazendo uma instabilidade no momento decisivo. É mais a constatação disso. Então, esse processo de indiferença, que é uma das coisas mais graves que pode acontecer no clube de futebol, tá? Ela pode estar ocorrendo no Náutico. Deixa eu pegar o exemplo do co-irmão agora, Renato. O Santa Cruz, ele teve um processo assim de queda muito grande nos últimos anos, apesar de já estar numa crise, assim como o Náutico, longa, mas quando ele perdeu ali para o Ibis, que não conseguiu ter uma divisão, ele entrou nesse processo que eu acho que o Náutico pode acabar entrando caso não consiga o acesso, tá? De total desilusão do torcedor, de desconexão do time, sem ter uma espécie de futuro em vista. E isso foi quebrado lá no Santa Cruz, não foi porque o Santa Cruz conseguiu um calendário no primeiro momento e, porventura, conseguiu o acesso agora. Isso foi quebrado por causa da esperança que o torcedor teve numa proposta de SAF que vai acabar se concretizando. E aqui eu peço que, para entender esse meu raciocínio, esqueça sobre ser SAF ou não ser SAF. Não estou discutindo isso. Eu estou discutindo que o torcedor ele se motivou com isso. Se motivou com razão ou não, pouco importa. Tanto é que o Santa Cruz, motivado com isso, teve uma arrecadação recorde no ano, com jogos até a menos do que deveria ter, né? Se ele tivesse um campeonato regular de uma Série B, por exemplo, teria muito mais jogos. O Santa Cruz arrecadou 15 milhões nesse ano de 2025 em público, né? Vários jogos aí lotando a capacidade do estádio que ele tinha à disposição. E esse motivador veio em relação à SAF. Eu lembro que lá no começo, no primeiro jogo em janeiro, o Santa Cruz estava falando em público zero. Campanha da torcida em público zero. E, de repente, com a notícia ali do primeiro momento que estava se negociando uma SAF, isso reverteu e o Santa teve o abraço da torcida durante todo o ano. Por que eu estou citando isso? Porque se o Náutico não consegue esse objetivo, eu acho que, juntando todos os elementos que eu coloquei, pode o Náutico entrar num caminho de indiferença da torcida. Tá? E eu acho isso muito grave. Muito grave porque eu não consigo visualizar qual vai ser o catalisador do Náutico para reverter essa situação. Talvez só com resultado em campo. E um resultado em campo, para reverter isso, é esperar toda uma Série C para aí sim conseguir um acesso, que demora muito, né? No mínimo mais um ano. Então, é por isso, Renato, que eu discordo um pouco do que você disse, porque eu acho que esse processo ele vai acontecer a partir do apito final. Eu acho que já começa esse processo no torcedor, o que seria algo muito ruim, porque, como eu disse, é algo gravíssimo que pode acontecer numa torcida, porque se a torcida deixar de acreditar, deixar de ter esperança e largar o time, as coisas tendem a piorar. Atos, eu não discordo do que você está dizendo. Eu, na verdade, apenas estou complementando o que você está trazendo de previsão. Porque quando eu falo de que a situação ela vai ficar muito desconfortável, eu falo de confusão mesmo, de um cenário de... A ponte diminuiu, 2-1. De muita confusão nos aflitos. Eu falo disso. O que você está falando é o que vai acontecer também. Eu acho que a gente está falando de duas coisas que não se anulam. Se o Náutico não vencer o Brusque, se o Náutico não cumprir o seu papel, eu acho que vai ter muita confusão lá no estádio no dia. Vai ser um cenário muito ruim, né? Porque a gente conhece, a gente sabe como as coisas acontecem, infelizmente. E, posteriormente a isso, aí a gente vai ter esse cenário que você está trazendo. É muito grave. É um risco muito grande que a gente está passando nesse momento. João,
Eu quero que você começasse agora trazendo, né, a sua visão do que foram esses 90 minutos do jogo, onde eu vi o Náutico começando bem a partida, dominando as ações, mas pecando ali talvez naquele último passe, enquanto o Guarani ele teve poucas oportunidades e nessas poucas ele acabou se aproveitando, né, das falhas do Náutico. Que bom que o empate veio, mas o risco foi muito grande, né, João? Então é isso, assim, eu acho que o Náutico realmente fez volume nessa primeira parte do primeiro tempo ali, mas teve volume assim como teve em jogos dos aflitos. Um volume que não se traduzia em chute no gol, que não se traduzia em perigo para o adversário. Nem aquelas jogadas que você visualiza que, pô, se tivesse feito tal coisa, teria sido melhor. Eu pelo menos não vi jogadas desse tipo. Eu vi um time com muita vontade, mas um pouco refino para conseguir criar uma chance clara de gol. E o Guarani no seu estilo. O Guarani se manteve ali um pouco mais, um passo atrás, esperando um pouco no alto. Teve ali o primeiro gol, onde uma jogada que estava acontecendo muito, o Júnior Gandão, ele se colocava sempre nas costas da zaga do Náutico. Ele procurava sempre aquele local ali, ou nas costas de um zagueiro, ou nas costas do lateral esquerdo. E aí ele conseguiu aquela ajeitada e o Náutico, por sorte, foi anulado ali gol, bateu na mão do jogador. Eu até achei que teve infração porque tinha sido impedimento, mas pelo VAR ali não foi. Realmente foi mão do jogador do Guarani e a gente ganhou uma chance de jogo. Eu acho que a gente não era melhor. Eu acho que era um jogo muito parelho, na verdade, mas o Guarani tinha saído com o gol, foi anulado e tranquilo. E aí a gente vai prestes a sair um 0-0 do primeiro tempo, um resultado que seria bom, visto que o Náutico não ganha jogos no primeiro tempo. Se você pegar os gols do Náutico saem no segundo tempo. Assim, quase todos são dessa configuração. Então a gente já estava indo com um caminho bom do jogo, um estádio com uma pressão maior para o lado do Guarani, e velho, a gente entrega o gol. A gente entrega o gol e a gente entrega o gol com o Henderson, que domina a bola muito mal e não consegue se livrar ali e fazer alguma coisa maior, mas a gente entrega muito gol com o João Mágico. A atitude de um zagueiro e ver um jogador indo para a área e você correndo para trás, você vê um jogador se embananando todo com a bola e você ainda assim levar um corte, é uma atitude inadmissível para um zagueiro. Precisava ter bloqueado aquela bola, precisava ter tido uma ação melhor. E aí a gente lembra do jogo de São Bernardo, né? Aquele gol que o São Bernardo levou, que eu acho que no scout a gente comentou muito sobre a capacidade de bloqueio de João Mágico, e eu acho que se repetiu. Você pode colocar a culpa maior em Henderson, eu não vou discutir isso, mas não dá para o zagueiro ter aquela atitude. E aí a gente vai com 1-0 no placar, um resultado horrível, porque o jogo, beleza, o Náutico não fez um bom jogo, mas o Guarani também não fez. 1-0 no primeiro tempo era exagerado. E aí, porra, é um baque para todo mundo. E o Náutico volta no segundo tempo e a impressão é que o Náutico só faria gol do jeito que foi. Com perdão da palavra aqui, na cagada. Porque você, obviamente, conta com um faro de gol ali de Paulo Sérgio. É um cara que é diferente. Não tem como você negar isso. Ele conversa muito bem com o gol, mas você não via o Náutico criando uma chance de gol. Não tinha uma jogada, não tinha uma forma, mesmo com o Guarani, com um jogador a menos, o Náutico não atacava de forma ordenada, não tinha um jogo, até pelas substituições, né? O Náutico estava com 3 centroavantes no jogo. Os pontas não colaboravam. O Igor Bolt fez uma partida ruim. Hélio Borges, assim, é difícil até falar sobre o jogador, porque é um jogador praticamente ruim quando a defesa está baixa, quando precisa dele. Então, foi aquele jogo sem criatividade. E no segundo tempo,
Precisava disso. Um gol só sairia se fosse no bambo. Ainda bem que saiu no bambo mesmo, saiu da cabeça do jogador iluminado e deixou a gente vivo. Se a gente está aqui com esperança no próximo jogo, no que for, é querendo ou não, por causa de Paulo Sérgio, que tem um faro de gol absurdo. E eu acho que no fim é isso. Acho que no fim é comemorar que a gente está vivo e tem uma mínima chance aí de acesso no final. É ganhar o nosso jogo e ver o que acontece no Moisés, no Tarélio, no Clássico. Vendo o Guarani jogar, eu acho difícil ganhar de uma Ponte Preta concentrada. Se a Ponte jogar realmente como fez jogos contra o Náutico, como fez vários jogos aí na Série C, eu acho difícil para o Guarani. Então, é fazer nossa parte. Ô, João, E aí, Rato, o que é que tu achou? Traz teu comentário, né, a tua avaliação desse jogo, mas só para poder complementar, né, o que o João está dizendo aqui, eu fui enganado pelo volume de jogo do Náutico, porque depois começaram a surgir muitas falhas, né? O segundo tempo ele foi muito, Deus nos acuda, muito. E talvez, por conta desse segundo tempo, é que eu esteja muito receoso sobre o que pode haver de desempenho do time nessa partida contra o Brusque. Talvez por conta desse segundo tempo contra o Guarani, que eu não esteja tão confiante que o Náutico vai cumprir o papel básico de vencer a partida para depender de uma vitória da Ponte Preta. Diz aí o que é que tu achou. Renato, eu vou falar. Primeiro, deixa eu só responder aqui ao Léo. O Léo colocou aqui, ó, que discurso pessimista de Atos. Veja, Léo, em relação à próxima partida, eu não estou nem um pouco pessimista. E não fiz discurso pessimista em relação ao próximo jogo. A gente debateu aqui, numa situação colocada por Renato, em uma hipótese de insucesso no próximo sábado. E, na verdade, vai ser algo que, infelizmente, se ocorrer, esperamos que não, que vai ser muito debatido isso. Mas é na hipótese de que o Náutico não tenha sucesso no próximo sábado. Mas eu disse o inverso disso. Meu discurso não é pessimista em relação ao jogo. Pelo contrário, eu disse que mesmo quem tivesse com o pé atrás em relação a uma possibilidade de acesso no próximo final de semana, queria ter que enfrentar a semana. A gente tem um jogo para acontecer e o Guarani tem um jogo também para jogar contra a Ponte Preta. É mais do que não morrer de véspera. É o seguinte, não existe um caminho que vai levar a uma eliminação do Náutico que vai ser antecipada de agora. Na verdade, o Náutico ele tem uma situação onde ele precisa fazer o seu papel, porque se não fizer o seu papel, que é vencer o Brusque, esse não acesso pode ser maximizado. Como eu falei, não é só perder o acesso. É quase que 3 resultados, por incrível que pareça. O futebol tem dessas coisas. É o acesso, que todos torcemos para que ocorra no próximo sábado. É o não acesso, com o Náutico fazendo a sua parte. E o não acesso, com o Náutico não fazendo a parte dele e a Ponte conseguindo vencer o Guarani. Esse último é o pior dos cenários. Então, mesmo quem está desanimado para o jogo, ou não é nem desanimado para o jogo, mas decepcionado porque o Náutico entrou bem no quadrangular e não conseguiu mostrar em campo, saiba que as coisas ainda podem piorar. Então é melhor enfrentar, focar no jogo contra o Brusque, focar em fazer a sua parte, porque aí a gente vê o resultado que vai acontecer lá em Campinas. Mas, falando já sobre o jogo, Renato, o Náutico teve um início até esperançoso. O Náutico, ele repetiu, né, a base do time, só teve a mudança de Carlinhos voltando para o time, né, o que era algo que a gente esperava que acontecesse, que é um zagueiro melhor, né, do que os que vinham jogando, do que Índio, do que Ryan, com certeza. E o Náutico entrou com aquele mesmo esquema, jogando com 3 atacantes, jogando com o Vitinho e com o Lucas Cardoso, e só com o Anderson de volante.
Não é o que eu faria, mas também eu não me sinto tão confortável de fazer uma crítica à forma que o Náutico, ao time que o Náutico entrou em campo, porque também eu não teria convicção que outro time, jogando com volante a mais, as coisas sairiam diferentes ou sairiam melhores. Agora, com o resultado e com o desempenho do Náutico, ficaria até fácil para mim falar assim, olha, foi um erro tentado dessa forma, eu preferia ter... O Náutico teria mais chance se tivesse entrado com um volante a mais, ter sido um time mais equilibrado, não ter deixado tanto 5 jogadores isolados na frente como o Náutico acabou deixando. Eu acho que, na verdade, é perder tempo ficar discutindo isso. Diante de um novo Náutico que está tentando se formar para esse quadrangular, e pode já estar sendo tarde demais, né? A gente já vai para um jogo decisivo e esse time não apareceu, né? Porque o Náutico da primeira fase ele acabou, né? Infelizmente ele acabou. O meio-campo é outro, o ataque muito mudado. Aquele time já não existe mais. O Hélio está tentando achar um outro time, mas até agora não foi efetivo nisso. Mas na prática, no campo, num primeiro momento, parecia que o Náutico estava tendo um pouco de sucesso nessa forma de jogar. O que a gente viu no início da partida? Somente os 20 primeiros minutos. A gente viu o Náutico colocando muitos jogadores no ataque, que eu acho que é o que se busca num jogo de futebol, de forma genérica, é sempre colocar a maior quantidade de jogadores no ataque possível, e lá é os jogadores que precisam decidir. É tomar uma decisão melhor, ter um desempenho individual satisfatório, que consiga desequilibrar o adversário, consiga uma boa finalização. E isso o Náutico faltou. O Náutico conseguiu chegar próximo ou dentro da área da Ponte Preta, na parte inicial do jogo, com muitos jogadores, e até quando não conseguia, que foi o que mais aconteceu, né? Não conseguir êxito nessa entrada na área, o Náutico estava até brigando bem pela segunda bola. Eu estava vendo o desenho do jogo e estava até gostando. Apesar de existir uma vulnerabilidade na defesa, que o Guarani estava tentando explorar com bolas longas, mas é aquela coisa, você não tem como querer tudo. Se você está conseguindo botar muitos jogadores na área do adversário, é óbvio que você vai estar vulnerável. A vulnerabilidade que o Náutico tinha, para mim, não era um problema. Quando ela começa a se tornar um problema, é quando o Náutico não consegue ser efetivo no ataque. Quando aquele volume de jogadores na área, eles não entregam uma chance clara de gol. Aí a vulnerabilidade passa a não valer a pena. Passa a não compensar. É como se eu estivesse colocando numa balança. Eu estou pensando no resultado. Então, se eu estou pensando no resultado, a ofensividade já é algo bom. Ok. Eu estou conseguindo botar volume de jogadores na área do adversário. E para isso, eu estou ficando vulnerável. Está compensando? Quando o Náutico passou a não tomar boas decisões lá próximo da área do Guarani, passou a não compensar. O Náutico falhou muito no último terço. O Igor Bolt não conseguiu tomar uma decisão boa. O Hélio Borges também, enfim, muito arame liso. O Bruno Mezenga foi o que acabou ficando mais isolado, com poucas oportunidades. Eu vi muita gente criticando o Bruno Mezenga. Meu amigo, veja só. Tem tanto jogador no ataque para você criticar que o Bruno Mezenga, que merece crítica também, viu, tá em campo. Oi, Renato. Mezenga brigou muito naquela primeira parte de primeiro tempo. Muito mesmo. Exato, veja. São 5 jogadores no ataque. Lucas Cardoso, Vitinho, Igor Bolt, Mezenga e Hélio Borges. Os 5 merecem a sua crítica e não merecem seus elogios. Ok. Dito isso, se eu for colocar em ordem para poder começar a criticar esses caras, o último que eu vou criticar é Mezenga. Porque minimamente, diante do papel dele, foi o que mais conseguiu fazer alguma coisa. Talvez tenha sido pouco pelo que o Náutico precisava. Talvez você possa dizer, mas ele não tem um faro de gol, ele não consegue ser o finalizador que Paulo Sérgio, por exemplo, é. Sempre que o Paulo Sérgio está em campo, ele chega mais próximo de fazer o gol de fato ou tentar o gol de forma mais efetiva do que o Mezenga. Isso é verdade. Agora, Igor Bolt não fez absolutamente nada. Hélio Borges não fez absolutamente nada.
Vitinho e Lucas Cardoso tiveram uma partida muito fraca. Principalmente o Vitinho. Muita gente estava criticando o Lucas Cardoso. Ele não fez um bom primeiro tempo. Mas eu não sei se ele saiu por estar machucado, alguma coisa do tipo, mas eu não tiraria ele. Eu não tiraria ele no intervalo, ele acabou saindo, porque é um jogador que eu teria mais esperança dele trazer algo diferente do que os jogadores que ficaram em campo. Ou até boa parte dos que entraram no jogo. Seria um jogador que eu ficaria, mas acabou que ele saiu. Eu acho que o Náutico ele não está conseguindo funcionar como time. Para um time que tem 2 meias, a criatividade é muito pobre. Esses jogadores não conseguem compor esse meio-campo de forma efetiva. E diante de uma armadilha clara, o Guarani, que conhece o seu campo, né, tinha uma situação que era muito perigosa para a gente durante o jogo, e acabou que o gol do Guarani saiu disso. O gramado do Brinco de Ouro, Renato, ele pode até parecer bonito a gente olhando aqui as imagens, mas ele é um gramado que a bola quica demais. A bola fica muito viva. E o lance que é mais difícil no jogo é o lance que você, passando da linha do meio campo, você tenta dar o passe ou para os pontas ou para os meio-campistas, já na intermediária adversária, porque você está de costa, você está sendo acossado pelo adversário e essa bola vem muito viva. O time do Guarani sabe disso. E o que é que o time do Guarani fez? Ele esperou o Náutico tentar esse passe, ele forçava a marcação para que esse lance, de alguma maneira, saísse errado. E aí a bola sobrasse para um jogador do Guarani, para o Guarani tentar trabalhar nas costas da defesa do Náutico. O gol sai dessa forma. A gente acabou de ver o lance, vou colocar aqui de novo. Absurdo esse gol que o Náutico Pronto, esse lance foi uma saída de bola de Carlinhos. Vou até botar aqui no replay. Pronto. O Carlinhos ele recebe a bola e ele toca para o Enderson. A gente vê que o Enderson falha. Mas é porque o lance não está completo. Mas se você vê, primeiro que já é um passe difícil. É um passe difícil porque são 4 jogadores do Guarani em volta de um Enderson. Porque o Enderson ele é meio que solitário nessa saída de bola. Acontece que quando o passe ocorre, a bola acaba ficando viva e o Enderson perde o domínio. Quando o Enderson perde o domínio, pronto. Isso é o que a Ponte quer. No futebol moderno, a melhor chance de você fazer um gol é quando você consegue recuperar a bola em lances desse tipo. Geralmente acontece na sua intermediária defensiva, mas como o Náutico joga de maneira muito ofensiva, com a linha muito alta, esse tipo de lance vai acabar acontecendo, na verdade, na intermediária do adversário. Veja a quantidade de jogadores. Tem 4 jogadores no lance. Esses 4 jogadores vão tentar o contra-ataque. Tem mais um jogador lá do outro lado. E, salvo engano, ainda tem mais um. Deixa eu ver. Eu acho que o Brandão ainda não está nessa tela. Deixa eu ver. Não. É o Brandão que está correndo com a bola agora. Então, veja. Esse momento é o que o Guarani buscava durante o jogo inteiro. Isso aí é um conhecimento da forma que o Náutico joga, junto com o gramado que vai dificultar esse tipo de passe, esse passe arriscado, que o Náutico precisa fazer esse passe, tá? E o Guarani está preparado para poder fazer esse tipo de contra-ataque. Temos a falha de Wenderson. Eu acho que o Wenderson, o gramado não ajudou ele. É uma falha, tá? É falha e ponto. Acabou. Tá na conta dele, não tem como tirar. Mas eu não acho isso o maior problema. Porque a gente está falando de um passe arriscado, de um toque que, organicamente, o Náutico precisa fazer aquilo. Então, a gente registra o erro, mas não é algo que me deixa revoltado. O que me deixa revoltado é o que vai acontecer agora. É um lance difícil, é um contra-ataque onde o Guarani poderia ir até com 4 jogadores contra 2, mas no final vai ficar 2 contra 2, né? 3 contra 2, que o Mirandinha está dando opção. Quando tem esse passe, primeiro que já tem um certo refúgio do Mastro aqui, de falta de entendimento do Mastro da jogada. Porque o Carlinhos ele vai conseguir se recuperar em cima do Brandão. O Brandão não tem velocidade suficiente para poder seguir com essa bola em direção ao gol e vencer Carlinhos. Então o Mastro ele já deveria estar mais preocupado com o jogador que está lá indo pelas costas dele. Então no primeiro momento ele vem em direção à bola, ele olha
e agora ele vê que o passe vai para o Dentinho. E aí que, para mim, que vem o erro do Macho. O Macho deveria ter afunilado mais esse lance e ido mais para dentro do Dentinho. Mesmo que ele fosse driblado. Eu já falei isso aqui N vezes. Os atacantes hoje em dia, eles são tão fracos que eles perdem muito gol quando tá de cara a cara com o goleiro. E quanto mais você diminui a divisão, mais isso acontece. E aconteceu Então, no segundo tempo, né? Exato, perfeito, exato. O goleiro estava caindo no chão, o jogador não teve capacidade de driblar o goleiro. Essa é a realidade. É difícil você ver um gol onde o cara fica cara a cara com o goleiro e faz o gol. Na Série A você consegue ver o cara tendo efetividade. E olhe lá, na Série B já é mais difícil, na Série C se perde a maioria desses gols. Então é muito melhor que o Mastro, ele fosse direto para um combate, porque ele vai ter a oportunidade de fazer um corte difícil, tá? Porque ele tem que tomar cuidado aí para poder não ser expulso nesse lance. Ou ele pode atrapalhar o adversário, desequilibrar o adversário, continuar na disputa, ou caso ele perca o lance, o adversário vai sair na cara do gol. E eu desacredito mais no adversário não conseguir fazer o gol no lance desse do que no que aconteceu de fato. Porque o Macho vai dar o espaço, ele vai dar a curta distância para a finalização e ele vai dar o ângulo. E mesmo assim, mesmo assim, o cara se desequilibra. O jogador do Guarani, ele erra a passada, ele domina errado, ele tem que se ajeitar um pouco. Só que Mastro foi tão para dentro da área que ele não conseguiu recuperar. Então, assim, mesmo ele não fazendo nada de certo, o próprio jogador do Guarani deu a chance para ele que você está falando. E nem assim ele conseguiu. Olha, eu vou dar play aqui, deixa eu só registrar aqui o Lenilson, que acabou spamando aqui o chat, mas ele falou que na coletiva o técnico Guarani falou isso, acho, montou essa estratégia e pior, depois de ver uma entrevista do filho de Hélio. Mas isso aí quer dizer muito pouco. O jogo é muito estudado e não vai ser uma fala de Guilherme dos Anjos que vai atinar alguma coisa para o time do Guarani. Mas vamos lá. O Dentinho recebe a bola. Perceba que o Macho está mais preocupado em tentar uma recomposição na área para tentar já esperar o jogador dentro da sua própria área do que ele tentar afunilar, atrapalhando assim um adversário. Ele já vai começando a cometer o erro, mas ele vai cometer muitos erros nesse lance. Vamos lá, o Dentinho vai para a bola, ele ameaça um chute assim, muito despretensioso assim, e muito distante, e o Mastro, ele já cai nessa armação de chute. Tanto é que ele desequilibra. Não precisava disso tudo, gente, pelo amor de Deus. Cara, isso aqui não foi um drible, pô. O cara arma um chute assim, um cacoete feio, e outro, um chute daí. Não precisa você tentar um bloqueio. É uma criança, pô. João Mastro foi uma criança. Exatamente, foi o famoso juvenil. Porque, veja, você já está numa situação difícil. Se o adversário vai tentar um chute daí, meu amigo, comemore. Comemore. A chance de ser gol no chute daí é mínima. E aí, mesmo com muita distância, o João Mastro, ele engole essa armação de chute e já começa a se desequilibrar. Pronto. Dito isso, aconteceu isso, já tem um primeiro vacilo. O João Mastro, ele tem que ir para cima do jogador, pelo amor de Deus, qualquer zagueiro do mundo, porque a gente não tá falando aqui de Neymar no auge, não, pô. Não é Lamine Yamal, não, pô. Não é Messi, não. É Dentinho, porra. Se você vai para cima do jogador, o jogador vai se embananar com a bola. Porque o jogador se embanana. Só que o João Mastro, ele deu tanta distância e tanto ângulo para ele, que ele vai conseguir fazer a finalização. Veja, o João Mastro reserva ficar olhando para o cara, dá todo o lado esquerdo. Só me confirma, João, Dentinho é canhoto ou destro? Eu acho que ele é canhoto. Ele jogou com ponta de pé aberto. Aí ele dá todo o lado esquerdo, tá? Dá todo o lado esquerdo, ó. Olha, ele ficou, deu o lado esquerdo. Ele deu o lado esquerdo pro jogador. Aí o jogador agora... E carrinho, carrinho não existe, não. Oi?
Um carrinho não existe, não. Não pode, não. Botar a bundinha no chão, não. João, eu acho mais grave aí o espaço que ele deu. Pô. Ele não Isso ter aí com atacado o certeza. Mas tô jogador falando é o que na hora mais... de bloquear. Pode Você ser, não mas pode. Depois que você fez toda a merda, pode botar a é, bundinha no chão, não. é porque é um erro atrás do outro, assim, sabe, é o efeito borboleta. Um erro atrás do outro. Aí, quando ele dá esse espaço, o que mais me revolta é porque, além do espaço, ele dá o ângulo. O ângulo para o jogador. A gente já está muito próximo aqui da meta, da barra, e o jogador tem um ângulo. O jogador tem o zagueiro como referência, pô, porque ele não olhou para a barra. Não é que ele olhou para o Muriel e vou chutar ali no canto. Ele recebeu o ângulo do jogador. Esse tipo de lance geralmente acontece muito com o goleiro. E eu sempre cito aqui. Tem lances que o goleiro sai, aonde se você não sai, o atacante ele não vai ter a referência do gol. Aí o goleiro sai para tentar abafar e, recebendo o ângulo dado pelo goleiro, tem uma finalização. O gol que o Náutico tomou, eu acho que foi contra a Ponte Preta, eu acho. Que foi até Léo, que estava na barra. Eu citei isso. Aquele tipo de lance, se o goleiro fica, o jogador não tem um ângulo. Ele não tem um ângulo e não tem a referência de uma finalização. Porque o jogador ele não quer finalizar no meio. Ele sabe que o goleiro está no meio. Então ele acaba refugando uma finalização e ele pode acabar nunca conseguindo finalizar. Ou quando finalizar errado. Demorar muito para essa finalização. Isso aconteceu a mesma coisa com o zagueiro. Se o zagueiro tivesse adiantado para cima do atacante, teria feito o atacante se atabalhoar ali com a bola e não concluir a jogada de uma forma satisfatória. Quando ele fica e dá todo o lado esquerdo para o jogador, aí o jogador tem um espaço curto para finalizar, o que vai aumentar a probabilidade dele ter acerto. Ele tem o ângulo, que para mim é o pior que pode acontecer nesse lance, tá? E, na verdade, no final das contas, o Macho não fez nada. Se não tivesse tido o Macho, só para concluir, ponto final. Se o Macho não existisse, teria mais chance do Dentinho perder esse gol do que com o Macho na jogada. O Macho ajudou o Dentinho a fazer o gol. E aí eu acho que ele foi sacado da partida por causa disso, tá? Até Sem João dúvida falou, alguma. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida disso, Santos. até João falou durante o jogo, Renato, e eu concordo com ele, que Hélio dos Anjos está sem paciência nenhuma. Falhou, ele saca. Falhou, ele saca. Só falta começar a perder a paciência com o Raimar, né? Porque sempre está utilizando o Raimar. Não é possível, velho. Você tem 10 jogadores ali no banco de reserva. Não é possível que só tenha Raimar ali para poder entrar. Porque tudo que Raimar faz em campo é errado. Assim, teve vários jogadores do Náutico que jogou mal, tá? Samuel Tussania é um peladeiro em campo. A gente falou aqui quantas vezes? A gente falou 1 milhão de vezes, velho. O dirigente do Náutico expulsou Joaquim do CT por causa de Samuel, pô. Um jogador que o próprio Joaquim... Na verdade, a gente deveria aqui estar criticando o Joaquim ter botado essa desgraça no Náutico. Aí, na verdade, Joaquim foi mal visto por esse dirigente do Náutico porque quis tirar Samuel do Náutico. Ele estava ajudando nesse momento. Ajudando a tirar um jogador fraco. Um jogador Queriam comprar. queriam comprar, exatamente. O E Náutico quando queria voltou, comprar Samuel. voltou com um aumento salarial assim grande. Grande em relação. Ganhando 5 vezes mais do que ele ganhava na primeira passagem dele. Então, Samuel não tem condição nenhuma de jogar futebol. E uma coisa que desanima, eu torci muito para o Samuel não entrar no jogo de hoje. Porque o Samuel, ele quando entra numa partida, ainda mais com esse clima de decisão, ele torna o jogo uma pelada. O Náutico ele foi muito mal após o gol. Isso foi algo... Veja, a gente analisou todo o primeiro tempo, todos os defeitos do Náutico, a falta de criatividade, o Náutico ter tido uma exposição que não teve uma contrapartida numa produção para criar chance clara. Isso tudo é do jogo. Diante desse
desse remendo que é o Náutico tentando se encontrar com o time novamente nesse quadrangular. Agora, revoltante mesmo foi o que o Náutico fez após o gol de empate. Porque o Náutico não conseguiu minimamente aproveitar a situação de estar com a vantagem numérica. Você quer um exemplo claro? Depois que o Náutico fez um gol de empate, faz um segundo. O Uriel fez um milagre. O Uriel fez um milagre, porque quase o Náutico toma o segundo gol. Não, foram várias uma jogadas. vantagem, um absurdo. Foram várias jogadas do time do Guarani durante toda a reta final da partida. O Náutico não conseguiu botar essa bola no chão. Quando botava, não conseguia nem passar da intermediária do time do Guarani. Tá? E isso foi o mais decepcionante. Porque o Náutico poderia ter aproveitado uma situação de desânimo ali do Guarani, de estar com o jogador a menos, de ter tomado um empate. Cara, bastava determinação. Até para você fazer uma abafa. Aqui eu não estou pedindo mais criatividade, não. O Náutico não tinha mais condição de ser criativo. Uma decisão, ele pede muito fator de determinação. Quando a parte técnica não é um problema, Renato, porque determinação, você ser determinado quando você está muito abaixo tecnicamente, não adianta de nada. Não é o caso. Guarani e Náutico são times equivalentes. Então, a parte técnica não é um problema. Se a parte técnica não é um problema, dentro desse quesito, a determinação é um diferencial. Às vezes, o fator que deixa o jogo nervoso faz você perder o foco da determinação. Só que o Náutico teve um presente dado para ele, que foi esse foco criado de forma, vou colocar aqui, de forma artificial, que é o fato do jogador expulso e é o fato do gol de empate. O Náutico teve esses dois elementos. Era muito mais fácil o Náutico voltar o seu foco e sua determinação para, meu irmão, a gente está muito favorável aqui. Vamos conseguir esse gol da virada, não importa da forma que seja. Pode ser no abafa, pode ser no bate ao rebate, pode ser em bola de escanteio, em alto volume aqui em cima do adversário, mas vamos conseguir isso. O Náutico não fez. Pelo contrário. O Náutico ficou tão perdido ali nos 10 minutos finais que foi o Guarani que conseguiu as melhores oportunidades. Isso sim é chato. É chato de saber que a gente estava com um homem a mais, a gente tinha a maior necessidade do resultado e o Náutico não conseguiu, em campo, pelo menos conseguiu o abafa diante de um adversário que estava ali cambaleante por ter tido o jogador expulso e por ter tomado o gol de empate. Agora, uma coisa que ajudou nisso, e aí vai uma crítica a Hélio dos Anjos, foi ao time que o Hélio dos Anjos colocou nesse momento em campo. A gente já tinha o Mezenga, ele colocou o Paulo Sérgio. Tentou colocar o Paulo Sérgio numa espécie de ponta de lança, substituindo o Lucas Cardoso. Agora, você colocar o Samuel aí, desculpa, velho, não dá, não cabe mais, pô. O Guarani já estava todo atrás. Que quando ele colocou o Samuel, o jogo ainda estava, a gente estava perdendo o jogo ainda. Não tem para que você colocar o Samuel mais aí numa situação dessa. É o que eu digo sempre do Hélio. Hélio gosta de triplicar a aposta. Dobrar já é difícil. O Hélio, ele dobra a aposta quando ele coloca o Paulo Sérgio em campo junto com o Mezenga. Você tem um centroavante, você agora tem dois. Isso é dobrar uma aposta. Precisa triplicar. A mesma coisa eu falo da questão dos volantes, Renato. Se você tem o Henderson como um dos seus volantes, você já está muito ofensivo. Aí o que Hélio faz? Ele triplica a aposta, deixando o Henderson só como o único volante em campo. Para trabalhar com o Lucas Cardoso e Vitinho como os meias que nem recompõem. Não é que o Vitinho foi um segundo volante. O Vitinho não chega nem próximo do Henderson. Ele nem está no mesmo CEP de um Henderson em campo. Não é um meia que está atuando numa posição de volante. É um volante só e pronto. É um volante só e acabou. Então, ele tem mania de triplicar a aposta, que já é arriscada. Nessa questão do centroavante, foi a mesma coisa. Não era jogo para Samuel. E digo mais. Assim que o Náutico empatou o jogo, Renato, e ficou com um homem a mais, eu tiraria o Samuel. Mesmo que ele tivesse, o Náutico tinha uma substituição ainda por causa
que a substituição do Matheus Silva foi recebeu uma extra, né? Porque foi concussão. Falar nisso, detalhe, viu? Matheus Silva tá fora do próximo jogo, viu? Se eu não tiver enganado, o protocolo de concussão tira ele do próximo jogo se ele foi substituído por concussão. Eu acho que, veja, eu não sei ali como se deu em campo, se teve uma análise médica ali por alguém da arbitragem, e isso aí eu confesso que eu não consegui perceber, mas se o Náutico deliberadamente pediu uma substituição por concussão, o Náutico falhou 2 vezes. Primeiro, no contexto do jogo, porque deu uma substituição para o Guarani. Eu acho que não compensava o Náutico ganhar uma substituição dando uma para o Guarani também. Tanto é que o jogador que entra no Náutico foi Buiú, que foi constrangedor Buiú em campo. Constrangedor. Mas eu acho que foi concussão mesmo. Assim. Até porque o Náutico fez 6 substituições. Eu sei que foi concussão, João, mas eu estou querendo dizer como se deu essa questão da concussão. É uma análise feita pelo médico do Náutico? É pelo médico do Náutico. O Náutico pede a substituição por concussão, e aí a forma de você não fazer isso de forma roubada é o jogador não jogar no próximo jogo. Então eles protegem a partir disso, sabe? Então, mas se o Náutico pediu, o Náutico errou em ter pedido, João. Mas não tinha mais mudança. Tinha mudança, pô. O Náutico não ganhou uma extra depois disso? Não, ganhou a extra, mas só ganhou a extra porque Matheus Silva saiu. Então ganha 2, tira de Matheus Silva e ganha mais uma. Você tira e ganha uma. Você vai para a sexta. É como se uma substituição não tivesse valido. Sim, então o Náutico tinha uma substituição para tirar Matheus Silva, sem a extra. Aí eu não vou conseguir. Veja, o Náutico tinha uma quinta substituição para fazer. O Náutico poderia ter tirado o Matheus Silva e ter colocado qualquer jogador sem precisar de uma extra. O Náutico ganhou uma extra com a saída de Matheus Silva com concussão. Para mim, isso é um erro. Porque o Náutico teve que pedir para ser com concussão. Tirou o jogador do próximo jogo e deu uma substituição a mais ao time do Guarani. Aí a gente utilizou essa extra para entrar Buiú. Que só não é pior do que Raimar, mas é constrangedor ver Buiú em campo também. E pior, a gente perdeu o Matheus Silva no próximo jogo. Olha, vou deixar isso para a gente analisar durante a semana, mas se foi o Náutico, de forma deliberada, que comunicou a arbitragem que teria que sair por concussão, para mim o Náutico fez uma cagada. Porque é óbvio, não, pode ter sido um trauma encefálico. Eu tenho certeza que o Náutico, durante a semana, vai se arrepender de Matheus Silva estar fora do jogo. Eu tenho certeza que a partir de agora o Náutico já está arrependido em saber que Matheus Silva está fora do próximo jogo. Porque, cara, cá entre nós, ele ia se recuperar. Pô. Ele ia se recuperar até a semana que vem, pô. Agora o Náutico tem João Macho, que foi sacado por deficiência técnica. Tem Carlinhos, que é sempre meio pau. Ninguém sabe o que vai acontecer com o Carlinhos durante a semana. E não tem Matheus Silva. Aí volta Ryan, volta Índio como opção. Então, para mim, foi um erro. Estão falando aqui que o Marcelo Nonato não perde para o próximo jogo, não. Só nesse jogo mesmo. Não sei. Eu acho que protocolo de concussão, você fica fora por uma semana. Não... Fica fora. Não joga no próximo jogo, não. Se foi protocolo de concussão, e foi porque ganhou uma substituição a mais, não joga no próximo jogo. Ou pelo menos tem algum período de tempo, e aí vai ter que ver se compreende esse jogo. Mas eu acho que ele está fora do próximo jogo. E aí, falando uma coisa que tu comentou um pouquinho antes sobre os atacantes, se você tem Mezengue de Paulo Sérgio, você está querendo uma coisa. Acho que você está querendo cruzamento na área. Você está querendo gol no São Bueno. E, velho, você tem Kelvin no banco, que por mais que não entrou bem no próximo jogo, é um cara que tem 6 assistências na Série C, a maioria delas através de cruzamento na área. Bota Kelvin, não bota o Senna, cara. O Senna não vai fazer nada nesse jogo, não tem espaço para correr.
não tem espaço para pressionar, o Náutico não está fazendo isso. Então, eu acho essa substituição de opção é muito ruim. O Náutico tinha um Hélio Borges Nuno, que não fazia nada, e colocou, ó, era melhor Hélio Borges sem fazer nada. Olha que ele está fazendo muita raiva. Cara. Ô, João, o pessoal está falando aqui que são de 3 a 5 dias, não sei. Vamos aguardar uma informação oficial para poder saber se Matheus Silva está fora do próximo jogo. Se tiver, eu acho um erro. O Reinaldo até falou aqui, mas ninguém sabe se o jogador que saiu do campo, tonto de campo, consegue jogar. Pô, Reinaldo, assim, claro que ia jogar, pô. A questão de Matheus Silva foi mais ter aberto o supercílio ali, na altura ali da sobrancelha, enfim. Foi mais um corte ali, óbvio que ele ficou todo, perdeu muito sangue também. Mas essa questão de ter sido concussão é mais um artifício que o Náutico utilizou para conseguir uma substituição a mais, pô. Nem gatilho teve, pô. Assim, concussão é cabeça com cabeça, pô. Assim, não tô negando que não possa ter, não, mas, pô, velho, aquilo ali é aquele osso do cotovelo que pega. Tem gente que é feito o Alex Poatan no MMA. A turma diz que qualquer local que você toque nele, você se corta. Tem gente que tem esse osso do cotovelo mais proeminente, que qualquer toque que der ali já é cortante. Então, foi isso que aconteceu. O cotovelo do Brandão bateu ali no supercílio do Matheus Silva e cortou. A questão da tontura, ela vem mais do, sei lá, como é que o jogador se dá com sangue, ele ficou todo ensanguentado. Não sei se a quantidade de sangue que ele perdeu também, mas enfim, isso tudo e o calor do jogo ali, a pressão do jogo, eu tenho certeza que ele ficou tonto, mas concussão, sei não.